vida. Essa é a grande angústia nossa. Por que demora a solução? Até quando, Senhor? Não te importas que pereçamos? Não vais ouvir a nossa voz? Não vais estender o teu braço para nos socorrer? O pastor Arival abriu um momento emocional nessa noite, trazendo à tona a angústia do seu coração, do que acontece na nação brasileira. E você e eu já perguntamos tantas vezes: meu Deus, por que tu não intervens? Por que a crise se estende? Por que não há mudança de rumo? Por que todo dia é um dia de apreensão? Por que parece que cada dia que passa a crise se agrava, a situação se transtorna ainda mais? E a aparente demora de Jesus agrava a nossa crise, intensifica a nossa dor. O que é importante dizer, entretanto, que de fato a demora é apenas aparente. Porque Marcos 6 nos informa no versículo 48, que Jesus lá no monte, e você vai perceber isso, qualquer monte ao redor do lago, dá vista para o lago, porque o lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, qualquer lugar que se tiver, você tem plena visão de todo o lago. E lá de cima do monte, Jesus está olhando lá para dentro do lago e vendo os seus discípulos em dificuldade. Jesus está no trono, à destra de Deus Pai, como nosso advogado e sumo sacerdote, pronto a escutar a nossa voz. Ele, na hora certa, no tempo de Deus, Ele vem nos socorrer. Essa foi a angústia da Marta, que Jesus não chega, quando ela esperava que ele chegasse. Na cabeça dela, Jesus tinha chegado atrasado. Se tu estiveres aqui, eu não teria morrido. Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida, eu não cheguei atrasado, eu vou chegar e chego na hora certa, e se você crer, você verá a glória de Deus. Glória a Deus, amém. Outra coisa que eu chamo a sua atenção é que nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando achamos que não há mais esperança de livramento. Porque o texto nos informa, e olhe comigo aí, no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Vocês todos sabem que a vigília, a noite, era dividida em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. Bom, somos então levados a imaginar que no mínimo, esses homens estão há mais de 9 horas no miolo da tempestade. Há 9 horas passa rápido, depende das circunstâncias. E já foi no dentista, tem aquele motorzinho zoando na sua orelha. 5 minutos para a sua eternidade. O pânico, o medo, cada jato d'água que entrava no barco, parecia que a morte dava um passo à frente. Quantos gritos de socorro, quantos medos empapuçavam o coração de desespero. Parecia um fim. E às vezes, meus irmãos, o Senhor Deus permite que você vá ao último fundo da correia, na última volta, para vir ao encontro, para mostrar uma coisa: não foi a inteligência humana, não foi a sabedoria humana, não foi a destreza humana, não foram os treinamentos humanos, não foi a perícia deles em navegar por aquele lago. Foi uma intervenção sobrenatural e soberana de Deus, para que todos saibam que o livramento veio de Deus, na última hora. Tem hora
hora que Deus não dá o livramento do problema, mas dá o livramento no problema. Tem hora que Deus não livra o Daniel da cova do leão, mas livra na cova do leão. Tem hora que Deus não livra da fornalha, Deus livra na fornalha. Tem hora que você vê o Pedro sendo liberto, não na primeira noite que foi preso, na última noite quando seria executado. Então acalma o seu coração, porque ele sempre vem no nosso encontro, ainda aqui na quarta vigília da noite, ainda quando você diz, acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, tem solução. Amém. Tem solução. Eu estava pregando nesta sexta-feira, lá em Feira de Santana, e estava lá conosco o pastor Ali Mafra, pastor da primeira igreja batista de São Paulo. Acho que vocês conhecem, alguns conhecem a história dele. Ficou 7 anos na rua, envolveu-se com drogas, desestruturou a vida, desestruturou a família, não aguentando mais a situação, arrumou uma mala e disse para a família, vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez foi para dentro da rua, para dormir debaixo das marquises. Mas uma coisa interessante, a filha dele nunca desistiu dele. Nunca. E um dia, depois de 7 anos, sem endereço, sem informação, a família desesperada, procurando em ML aqui, procurando em tantos lugares acolá, ela passando de madrugada por uma praça de São Paulo, abriu o vidro, olhou distante uma pessoa completamente segurada, maltrapilha, suja, olhou de novo, tornou a olhar, é meu pai. Correu, abraçou, levou para casa. Mais de 7 anos de tratamento, de clínica, de recuperação. Jesus restaurou o casamento dele. Jesus restaurou as finanças dele. Ele passou boa parte da vida dele dormindo debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. E hoje ele é pastor da igreja batista de São Paulo. O filho, entretanto, ele contava para nós que ficou revoltado, não queria saber dele, não queria encontrar com ele. Se o pai chegasse, ele saía imediatamente. Deixava a regra do pai, não ia onde ele estava. E o pai chorando e orando, pedindo, Deus, restaura meu filho, restaura o relacionamento com meu filho. Até o dia que o filho fez aniversário e curiosamente mandou um convite para ele. Ele pensou, meu filho vai talvez me expor ao ridículo, quem sabe meu filho vai me humilhar diante dos seus colegas. E ele chega, o filho lhe dá um abraço, diz, meu pai, a falta que eu senti do Senhor é maior que a dor que o Senhor provocou no meu coração. Se reconciliaram ali, e hoje o pastor Ali Mafra viaja no Brasil e outros lugares do mundo, testemunhando o que Jesus fez na sua vida. Parecia a quarta vigília da noite. Talvez muitos tenham jogado a toalha e desistido. Eu quero dizer para você que, por mais angustiosa que seja a crise que você vive, o Senhor vem ao seu encontro para socorrer você, ainda que na quarta vigília da noite. Mas ainda, nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro colocando o que nos ameaça debaixo dos seus pés. Porque vejam vocês que não há história outrora de alguém andando sobre as águas. Ele não vem de uma forma convencional. Ele poderia ter criado um barco, ou poderia ter encontrado um barco ali à disposição e não encontra os discípulos. Mas não faz assim. E por que Jesus vem andando sobre as águas? Que lição ele quer nos ensinar? Ele quer nos dizer que aquilo que nos ameaça, aquilo que nos intimida, aquilo que é maior do que nós, aquilo que nos perturba, aquilo que nos angustia, aquilo que nos atropela, aquilo que nos amassa, aquilo que tira de nós completamente o fôlego da esperança, está literalmente debaixo dos seus pés. As ondas são maiores que os discípulos, mas as ondas estão debaixo dos pés dos discípulos. Dos pés de Jesus. Eu quero dizer para você que o seu problema não é maior que Jesus. O seu problema está debaixo dos pés de Jesus. Agora, outra razão disso é que a Bíblia menciona que às vezes Deus faz o seu caminho na tormenta.
Irmãos, muitas vezes a tempestade é o caminho de acesso ao seu coração. Há lições que nós aprendemos quando a tempestade chega, e Deus usa essa tempestade, esse torvelinho, para acessar o nosso coração. Quantas pessoas precisaram de tempestade para abrir os olhos espirituais, para entender as coisas de Deus, para reconhecer a pessoa soberana de Jesus Cristo, para se prostrar e adorar ao Senhor Jesus Cristo? Mas ainda outra lição: nas tempestades da vida, Jesus vem para nos dar pleno livramento. Porque veja você, que a primeira coisa que Jesus Cristo faz não é acalmar a tempestade. Não é acalmar a tempestade. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes diz: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Que coisa curiosa. Porque se você está passando um problema, o que você espera que aconteça primeiro? Porque o problema, sabe o que é? Resolvido. Jesus não resolve o problema inicialmente. Jesus acalma o coração dos discípulos inicialmente. E por quê? É porque tem hora que a sua crise não é a circunstância. Tem hora que a sua crise é o sentimento. Tem hora que a sua crise não está fora de você. Tem hora que a sua crise está dentro de você. Tem hora que o seu maior problema não é o que está à sua volta. Tem hora que o seu maior problema é a tempestade que está dentro do seu coração. De outra feita, Jesus primeiro acalmou a tempestade para depois acalmar os discípulos. Aqui primeiro ele acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. Ou seja, você tem tempestade fora, você tem tempestade dentro. E Jesus está aqui nessa noite. Ele conhece a tempestade fora e ele conhece a tempestade dentro. E ele é poderoso para acalmar a tempestade fora e a tempestade dentro. Agora, qual é o antídoto para curar esse medo? Tem bom ânimo, sou eu. Não tenho medo. Meus amados, o único antídoto contra o medo é a consciência de que Jesus chegou, de que Ele está presente e que Ele é poderoso para sanar o problema que nós não conseguimos resolver. Ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus vem, também, Ele traz luz para a nossa mente perturbada. Eu não sei se os irmãos já pararam para perceber isso, mas a Galileia, a Bíblia chama de Galileia dos gentios, né, pastor? Tinha muita influência de povos pagãos ali ao redor da Galileia. E era um místico demais. Tanto é verdade que quando Jesus, lá no extremo norte da Galileia, lá em Cesareia de Filipe, lá em Banes, onde nasce o Rio Jordão, perguntou para os discípulos assim: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Senhor, o povo está muito confuso. Esse povo aqui é muito místico. Esse povo é muito influenciado por ideias pagãs. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Ou seja, todas as respostas tinham a ver com transmigração das almas, com reencarnação. Tem gente que já tinha vivido há muito tempo. Alguns morreram, Elias foi trasladado. Povo místico. E quando eles viram alguém andando sobre as águas, eu fico imaginando essa noite escura, tenebrosa, um breu, de repente um relâmpago luz vidio risca os céus com baixo luz, e eles olham, alguém andando sobre as águas. É um fantasma. É um fantasma. Eles que já estavam apavorados, mais apavorados ficam. O socorro acabava de chegar e eles pensavam que o socorro era mais um tormento para eles. Às vezes a nossa mente fica confusa. Ficamos apavorados com aquilo que era o nosso socorro. E Jesus: não, fica calma aí, tem bom ânimo, sou eu. Seu fantasma não, sou eu mesmo. Não tenho medo. Mas ainda, Jesus Cristo vem para socorrer-nos
Deus quando nós fragilizamos em nossa fé. Porque eu gosto do Pedro. O Pedro era um camarada que ele fazia para depois pensar, mas pelo menos fazia. Tem gente que não erra, que também nunca faz nada. Já percebeu isso? Você quer um lugar que ninguém fala nada, que ninguém critica ninguém, que ninguém. Vai para o cemitério lá, ninguém critica, ninguém compete, ninguém tem inveja, ninguém tem orgulho. Lá está tudo em paz. Mas também não tem vida. Às vezes critica o Pedro, mas Pedro é o único daquele grupo que diz: se és tu, Senhor, então manda-me ter contigo. Foi sobre as águas. Ele tinha fé. Se eu não tivesse, eu pulava do barco. Mas às vezes os arroubos de fé podem também ser afetados pelas circunstâncias. Reparando, porém, na força do vento. Você já viu o vento? Você consegue reparar no vento? O vento você não vê, mas você vê o efeito dele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E ao começar a afundar, ele não tentou sair por si mesmo, ele gritou por socorro: salva-me, Senhor! E prontamente, tem hora que não dá para esperar até a quarta vigília mais, tem hora que tem que ser na hora mesmo. Prontamente, estendeu a mão e tirou das gargantas mais profundas das águas, depois deu um tapa de luva dele. Onde pequena fé? Por que você viu? Por que você viu? Eu não sei se você tem tirado os olhos de Jesus. Eu não sei se você tem olhado para circunstâncias que são tão medonhas, são tão perigosas, e por um momento parece que a gente fica assim, fragilizado. Todo dia, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, eu preciso pedir graça para não afundar o coração. A angústia, a tristeza, a dor. Mas apesar da crise, apesar da tempestade, você e eu sabemos uma coisa: Jesus está no trono. Alguém já disse que quando Deus quer disciplinar um povo, Deus dá um governo mau. Quando Deus quer abençoar um povo, Ele dá um governo piedoso e justo. De qualquer maneira, Deus está no trono. De qualquer maneira, Deus está governando. De qualquer maneira, é Deus quem tem as rédeas nas mãos. Você e eu não precisamos nos render ao medo. Se nós estamos afundando, podemos gritar: salva-me, Senhor! E Ele vai estender a mão, nos tirar das gargantas da morte. Mas Jesus vem, finalmente, para acalmar não só o nosso coração, mas acalmar as circunstâncias, porque diz que ambos subiram para o barco, e o que aconteceu? E o vento cessou. As intervenções de Jesus não são apenas subjetivas, elas são concretas, históricas e reais. Ele muda circunstâncias, ele cura o enfermo, ele liberta o cativo, ele pega uma prostituta que vende seu corpo e a converte num vaso de honra para Deus. Ele pega um morador de rua e transforma esse morador de rua num pastor evangélico. Ele pega um assassino como Paulo e faz dele um apóstolo. Ele pega um feiticeiro como Manassés e ainda converte o seu coração. Não tem problema que ele não resolva. Não tem doença que ele não cure. Não tem vida irrecuperável para ele. Não tem tempestade tão furiosa que ele não possa acalmar. E Jesus trouxe você aqui nesta noite para acalmar o seu coração, para aquietar a sua alma, para dizer para você: tem bom ânimo, sou eu, não tenho medo, disse Jesus. Mas, para encerrar, Jesus vem para nos levar ao porto seguro. João 6 nos informa que eles chegaram ao porto, ao destino desejado.
Salmo 84 diz que nós vamos ir de força em força, e cada um chega diante de Deus em Sião. Ninguém vai ficar para trás. Aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo Jesus. Apocalipse 9 diz que os demônios não podem ferir aqueles que têm o selo de Deus. Apocalipse 13 diz que o anticristo, que vai matar, que vai perturbar, não vai tirar dos braços de Jesus nem um só pequeno cordeirinho. Todos adorarão o anticristo, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Então você está seguro. Sua vida está nas mãos de Jesus. E Ele vai conduzir você ao porto divinal, à eternidade de glória, à bem-aventurança eterna. Concluo perguntando: por que Ele nos permite sofrer? Você é crente, você é de Jesus, está passando um baita de um problema, a grande tempestade. Por que Ele permite isso? Primeiro, para abrir os nossos olhos espirituais e nos dar uma compreensão mais ampla e mais clara de quem Ele é. Verso 33 diz: verdadeiramente és filho de Deus. Eles já sabiam disso. Eles já tinham experiências com isso. Essa era a convicção teológica deles. Mas agora, em face dessa experiência, acrescenta-se verdadeiramente és filho de Deus. E a segunda razão, conclui-se o fato de que fomos criados para isso. Eles vão adorar. Você foi criado para adorar a Deus. Você existe para adorar a Deus. Quando você passa por uma experiência e vê o livramento dele, você também se prostra e adora. Que essa seja a atitude do nosso coração, o anelo da nossa alma, a postura de cada um de nós, nesta noite, curvarmos diante do Rei da Glória para adorá-lo, porque Ele é aquele que nos ajuda a avançar, mesmo que os ventos sejam contrários. Que Deus nos abençoe.